Quando a vida humana começa. Pensamentos de um médico obstetra ginecologista cristão. Eu sou um cristão. Acontece que também sou obstetra ginecologista. Obstetrícia e ginecologia, OBGYN, é uma especialidade fortemente carregada de questões éticas. Especialmente a questão de quando começa a vida humana. Esses desafios fazem com que alguns estudantes de medicina se afastem do campo. É ser cristão incompatível com o trabalho em obstetrícia e ginecologia? Para mim, esses dois papéis não são caminhos separados por onde ando em dias diferentes, mas um e o mesmo. Ser cristão informa o que faço como obstetra e minha educação, treinamento e experiência em obstetrícia e ginecologia confirmam o que acredito. Se o cristianismo for verdadeiro, será consistente com a ciência médica e informará como abordarei os desafios éticos em minha área. Conhecimento e verdade são importantes para mim. Não apenas adoro aprender, mas também percebo que a sinceridade de minha fé não tem sentido se o objeto de minha crença não for verdadeiro. Meu amor pelo conhecimento foi um fator na minha busca por uma carreira na medicina, e também teve uma parte na minha conversão ao cristianismo. Fui criado em um lar nominalmente cristão, frequentava a igreja todas as semanas e era identificado como cristão. Aos 11 anos, comecei a ler a Bíblia todos os dias, uma disciplina que mudaria minha vida. Ao ler, vi que a Bíblia era consistente com o pequeno conhecimento que eu tinha naquela idade. Fiquei surpreso ao saber que ser cristão era muito mais do que eu imaginava. Se a Bíblia fosse verdadeira, o cristianismo mudou vidas. Eu ansiava por essa mudança em minha vida e orava todos os dias. Deus, por favor, me mostre como ser um verdadeiro cristão. Quando eu tinha 13 anos, participei de um acampamento cristão onde me foi explicado o que significava a morte de Jesus na cruz e que eu deveria escolher segui-lo. Lembro-me claramente daquela noite, em uma cabana na floresta, entregando minha vida a Jesus Cristo. Recebi seu perdão por meus pecados e escolhi segui-lo. Embora minha experiência de conversão não tenha sido externamente dramática, ela definiu minha vida no futuro. Houve uma mudança evidente em meu coração que continua até hoje, décadas depois. Tudo começou com a leitura da Bíblia e com a absorção desse conhecimento por mim mesmo. Da mesma forma, o conhecimento tem guiado minha integração da ética do meu trabalho e minha vida cristã. Na faculdade de medicina, um de meus colegas estudantes, que também era cristão, disse que eliminou a obstetrícia, ginecologia como opção de carreira porque havia muitas questões éticas. Eu estava bem ciente deles e eles me faziam tremer, mas eu não acho que deveria fugir das coisas difíceis como cristão. Se o que acredito for verdade, não vale a pena tomar uma posição. Meu Deus não era grande o suficiente para fornecer orientação? Certamente não escolhi obstetrícia e ginecologia por causa deles, mas sabia que essas questões não eram motivo para evitar o campo. Tecido ou ser humano? O mundo secular costuma nos dizer que o que está no útero, seja em 3 dias ou 6 semanas, é apenas tecido. Se for esse o caso, quando esse tecido se torna uma vida humana? Alguns médicos dizem que a vida começa quando o bebê pode viver fora do útero. A maioria dos bebês nascidos com 25 semanas sobrevive e uma minoria sobreviveu com 22 semanas. Se o tecido se torna uma vida humana quando pode viver fora do útero. Então um bebê com 21 semanas e 6 dias ou 24 semanas e 6 dias não é uma vida? A pessoalidade de repente se infunde naquela hora final? Não considero esse raciocínio uma forma racional de definir o limite para o início da vida. Para formar minha opinião, examinei as verdades e evidências tanto na Bíblia quanto na ciência. A Bíblia indica que a vida começa na concepção. Salmo 139, 13 afirma: pois tu criaste o meu ser mais íntimo, você me tricotou no ventre de minha mãe. O salmista também diz: minha estrutura não estava escondida de vocês quando fui feito no lugar secreto, quando fui tecido nas profundezas da terra. Seus olhos viram meu corpo informe. Todos os dias que me foram ordenados foram escritos no teu livro. Antes que um deles viesse a existir. Salmo 139, 15 e 16. A Escritura indica que o embrião em desenvolvimento é de fato uma vida. Ciência aponta para a concepção. O estudo do desenvolvimento embriológico confirma minha crença de que a vida começa na concepção. Um ser humano tem 23 pares de cromossomos, diploides ou 2N, e o ócito, ovo, e o espermatozoide, espermatozoides. Cada um tem 23 cromossomos únicos, haploide ou um N. Na fertilização, o espermatozoide penetra na zona pelúcida, parede do ovócito, e as duas membranas celulares se fundem.
O DNA do espermatozoide e do óvulo é duplicado. O DNA se mistura e sofre uma divisão, resultando em um organismo com 23 pares de cromossomos, diploide 2N. Este organismo unicelular possui a composição genética exata que terá durante toda a sua vida. O sexo do ser humano, a cor dos olhos e outros fatores já foram determinados. No final da segunda semana, o embrião apresenta uma circulação útero-placentária primitiva. 2 E no final da quarta semana, há um coração batendo. 3 Eu vi aquele batimento cardíaco minúsculo inúmeras vezes em um ultrassom apenas 4 semanas após a concepção. 4 Já vi bebês abortados com braços e pernas formados. A Bíblia me diz que esse tecido é uma vida, e o que vejo todos os dias como obstetra confirma essa verdade. Ciência e fé estão em harmonia. Minha fé cristã não foi desafiada pelo estudo da embriologia, mas afirmada por ele. Meu trabalho em OB/GYN confirmou que a vida é um presente de Deus e começa na concepção. Estou convencido, tanto pelo meu trabalho quanto pela minha fé, que esta bela vida, com todos os seus materiais genéticos na concepção e um coração batendo algumas semanas depois, não é apenas tecido. É a joia da coroa da criação formada pelo Criador e projetista do universo.